Seja bem-vindo ao programa Parlamento. Esta semana é impossível fugirmos a situações de dificuldade por parte dos madeirenses no acesso a alguns serviços de proximidade. Falamos do encerramento das urgências noturnas nos centros de saúde do Porto Muniz, Santana e Ribeira Brava, da insatisfação dos meios judiciais e também da população de São Vicente perante a possibilidade do encerramento do Tribunal de São Vicente. Na última semana, os madeirenses deixaram de contar com o serviço do navio da Naviera Armas. Os agentes de navegação estão agora apreensivos perante a perspectiva do aumento das taxas portuárias. Nem mesmo o desporto escapa, com os clubes em risco de desclassificação por ausência em diversas competições, porque não têm dinheiro para pagar viagens. Face ao agravamento da austeridade, alguns partidos apressam-se a explicar às populações o plano de assistência financeira. A 2 semanas do Carnaval, o Primeiro-Ministro achou por bem dizer que não há tolerância de ponto para os folguedos. Uma mão cheia de temas a debater. Gostaria de saber qual é a vossa escolha em termos de assunto de abertura. No caso do CDS, que área, que assunto é que escolheu? Num minuto eu direi que um facto positivo, um facto negativo e uma preocupação. O facto positivo é congratular-me pelo facto de o arquiteto Paulo David, madeirense, ter ganho um prémio internacional de arquitetura, Álvaro Alto, que é um prémio de reconhecido mérito internacional. Isto é importante, sobretudo no momento em que a autoestima do povo madeirense está em queda. O segundo facto é negativo e tem a ver com o fecho de serviços de proximidade, quer dos serviços de urgência dos centros de saúde do Porto Muniz, da Ribeira Brava e também de Santana, e também o facto de se pretender encerrar o Governo da República ao Tribunal de São Vicente. E uma preocupação que tem a ver com alguma violência que se começa a notar que está a crescer na sociedade madeirense. Isto tem a ver, todos os dias nós constatamos que esta violência é mais grave, que há mais criminalidade, que há mais taxa de suicídios e, portanto, é uma preocupação que lanço naturalmente para todos os madeirenses poderem refletir, porque eu acho que isto é muito importante. Acima de tudo, o Governo da República também. Eu proponho que comecemos o debate pelo desporto, por uma questão de proximidade, de atualidade. É uma área que tem estado no centro das atenções, pelas dificuldades que sentem muitos clubes, eu diria quase todos, que não conseguem, estão a ter dificuldades em pagar passagens, em marcar presença em muitas competições e, por falta de comparência, estão agora em risco de ficar fora das competições. Esta situação surpreende o CDS, olhando para a filosofia do apoio à área desportiva. O Iderama pagava quase tudo até agora. É uma surpresa. Como é que se sai desta situação? Numa situação de aflição financeira em que está a Madeira? Nós sempre consideramos, CDS, que a política desportiva do Governo Regional estava errada. Errada em termos de financiamento, que era excessivo, e nós consideramos que continua a ser excessivo, apesar dos 15% que se pretende agora diminuir, fruto do programa de ajustamento financeiro que foi negociado, e sobretudo em termos de aquilo que é a política dirigida sobretudo para a competição, apenas esquecendo os escalões de formação e esquecendo o atleta madeirense. Houve uma proliferação de clubes desportivos a competir a nível nacional, mas essa competição a nível nacional foi feita sobretudo com a importação de atletas estrangeiros. É nos ténis de mesa atletas provindos da República Popular da China, é no futebol com brasileiros, e isto não tem qualquer atitude xenófoba. Eu quero apenas significar que a política desportiva de um governo numa economia e numa democracia, ou numa economia de mercado, deve ser sobretudo dirigida ao desporto para todos. E deve também, em algumas situações, e acho que isso é significativo, no caso da Madeira, apoiar o chamado desporto profissional. Nós não negamos que o Governo Regional deve continuar a apoiar o desporto profissional, não nos termos em que tem feito. Como sabe, nós já tivemos participação na 3ª divisão do futebol nacional, hoje temos uma série regional, a chamada Série Madeira, mas tudo isso criou um conjunto de despesas insuportáveis para o orçamento regional. E, portanto, o que os clubes têm de habituar-se a outra forma de estar, de viver, de planear, é isso? Não, eu acho que os clubes têm que se habituar a viver com aquilo que lhes é
concedido pelo Governo Regional em termos de subsídios, mas, sobretudo, têm que tentar também eles próprios angariar meios junto e sponsors para as suas próprias atividades. Mas o culpado disto tudo é o Governo Regional, que não cumpre os contratos de programa assinados com os clubes que pedem ao Governo que pague viagens e dívida. Os atrasos nos pagamentos dos contratos de programas aos clubes desportivos. Agora, tem que se rever de baixo acima e de cima para baixo a política desportiva regional, no sentido de racionalizar os meios e de gastar menos e melhor aquilo que se atribui ao desporto. Eu acho que temos que ser claros nesta matéria, verdadeiros e responsáveis. Nós não podemos ter a quantidade de atletas madeirenses entre aspas, por muitos são estrangeiros, a competir no plano nacional que temos neste momento. Porque não há meios financeiros disponíveis, quer do Estado, quer da região. Vamos ser claros. E vamos ser responsáveis. Temos que ter outra política desportiva na região. Aumentar a competição regional e fomentar o desporto para todos, sobretudo nos escalões de formação dos mais jovens. Que papel vai ter a Assembleia da República numa possível solução no deslindrar deste caso da saída do operador espanhol? Bom, eu vou começar por dizer aquilo que é uma evidência, mas que vale a pena talvez reafirmar. Os transportes, quer aéreos, quer marítimos, no caso das ilhas, são absolutamente essenciais para o desenvolvimento e competitividade das suas economias. E esta questão, tanto dos transportes aéreos como marítimos, quer para a Madeira, quer para os Açores, nunca foi encarado, quer pelas regiões autónomas, quer pelo Estado, quer pela própria União Europeia, de uma forma global, vendo que era necessário haver aqui apoios a esses mesmos transportes. E hoje aquilo que está a estrangular a economia da Madeira são os custos dos transportes aéreos e as taxas aeroportuárias e os custos das operações portuárias e das próprias taxas. A Madeira tem um problema de constrangimento de acessibilidade. Claramente. As nossas portas de saída e de entrada para o mundo e designadamente para o território continental europeu são os transportes aéreos e os transportes marítimos. Ora, temos transportes aéreos caríssimos, fruto da liberalização foi decidida pelo governo do Partido Socialista e aceito pelo governo regional do PSD, que na primeira fase fez baixar os preços, mas que neste momento os preços estão em média mais altos do que eram antes da liberalização. Depois temos as taxas aeroportuárias mais altas do território português em termos de aeroporto. A nível, o caso do Navier Armas. O caso do Navier Armas. O que está em causa? Nós temos taxas muito altas da APRAM. Taxas muito altas provocadas pelo endividamento desta empresa pública. Porquê é que esta empresa pública se endividou? Em primeiro lugar, para construir o Porto do Caniçal, que era necessário como porto de mercadorias. Mas também para fazer obras, algumas desnecessárias, designadamente cais e portos no norte da ilha, que não servem absolutamente para nada. E a verdade é que as taxas são altas para poder fazer face ao serviço da dívida e à amortização de capital. O que estava em causa no Navier Armas era... O Navier Armas tinha isenção de 50% das taxas no Porto do Funchal. E aquilo que pedia o Governo Regional era uma isenção total dessas mesmas taxas. Parece. Eu julgo que era possível ter encontrado uma solução entre o Governo Regional e o operador Navier Armas, que era pagarem 50% como pagavam de verão, quando a linha aparentemente dava lucro, e isentá-las de inverno, quando o número de passageiros diminuiu, eventualmente de mercadorias. Sim. É preciso não esquecer que esta linha era relevante, até em termos simbólicos. Durante 20 anos ou 25 anos, a Madeira não teve qualquer ligação marítima de passageiros com o continente. E já vou lá. Esta linha transportou 25 mil passageiros. Fez com que baixassem os preços das importações de produtos frescos. E também ajudou a algumas exportações da própria região autónoma da Madeira, a nível, por exemplo, da floricultura e dos frutos. E, portanto, é absolutamente necessário que o Governo Regional tente encontrar uma solução, quer com a Navier Armas, quer com outro operador marítimo, no sentido de relançar esta linha marítima, porque ela pode ser importante para a nossa economia e também para o principal setor económico, que é o turismo. Estamos a falar de 1 milhão de euros que está em causa. Eu pergunto, mas gasta-se 4 milhões de euros
com o Jornal da Madeira por ano e estamos a discutir €1 milhão para manter uma linha marítima. Mas eu posso lhe dar outros exemplos. São cerca de 6 milhões de euros de arrendamentos de edifícios que o Governo Regional, por exemplo, tem. Tem edifícios próprios que estão abandonados. Tipo o Ateneu Comercial do Funchal. Tudo isso está a ser... Outros edifícios espalhados pela ilha. Mas gasta 6 milhões de euros no arrendamento de edifícios. Estamos a discutir €1 milhão para manter um operador numa linha marítima, que é importantíssima para a Madeira e para o desenvolvimento da economia regional. Nós estamos a ficar cada vez mais isolados. E isto é tanto mais grave quando nós tínhamos um diferencial de IVA de 30%. Vale a pena dizer que nós tínhamos um diferencial de IVA em relação ao continente de 30%. Para quê? Para que isso cobrisse os chamados sobrecustos. Já faz parte da história. Não, mas é que isso vai acabar, precisamente, para cobrir os sobrecustos de transporte. Agora nem isso vamos ter. O que não se pode admitir é que o Governo Regional da Madeira tenha assinado um programa de ajustamento financeiro que prevê que todas as taxas, licenças e outros serviços públicos que são pagos aumentem 15%. Deixando apenas... o Governo da República... Não. Quem levou a Madeira... O nosso Governo, não é o meu, é o nosso. Deputado Guilherme Silva, não, há diferença. É quem levou... No continente está tudo bem. Não está tudo bem, não. Quem levou a Madeira à falência foi o Governo Regional do PSD. Portanto, o CDS nunca foi governo na Madeira. Estamos à vontade nessa matéria. E, portanto, foram os senhores que levaram a Madeira à falência. Foi os senhores que tiveram que pedir um plano de resgate. Foi os senhores que assinaram este programa de ajustamento financeiro que diz que todas as taxas, licenças e serviços públicos aumentam na Madeira 15%, à exceção das taxas aeroportuárias. As taxas aeroportuárias. Isso é um princípio, agora, não salvaguardaram as taxas portuárias, que já são as mais altas da Europa. E estamos a falar de um turismo de cruzeiros, deputado Guilherme Silva, que gera anualmente 50 milhões de euros de receita para a região. E calcula, segundo estudos feitos a nível internacional, que cada turista de paquetes que atracam na Madeira deixam 70 euros por dia. Querem refeições, querem excursões. E, portanto, estamos a lidar com um setor económico vital para o nosso turismo. Basta dizer que no fim do ano tivemos mais turistas no mar, passa a expressão, dentro dos barcos que atracaram, do que nas unidades hoteleiras. Neste momento, portanto, há aqui um setor em crescimento. Há aqui um setor em crescimento que é o turismo de cruzeiros e que pode ser atrofiado e asfixiado se aumentarmos em 15% as taxas. Mas não se sabe se este aumento de taxas também será aplicado no Porto do Canicel. O que traria um 15% de aumento sobre as mercadorias. Uma taxa de mais 15% uma desgraça sobre as nunca mercadorias. vem só. E eu recordo que já houve um aumento da sobretaxa de combustível nos fretes, nos transportes marítimos em contra o continente de Madeira. Está disponível como deputado da Assembleia da República e membro de um partido. Gosta muito de fazer. Vamos ouvir a proposta. Era o desafio que eu já ia fazer. Eu já ia fazer esse desafio. Membro de um partido que integra o Governo da República. Isso é que eu contestei este está programa. disponível, como eu estou, Claro que estou. para Já sei o que é que vai dizer. debatermos, para esclarecer que não há aqui uma solução cega, mas articuladamente com o Governo Regional, porque é o Governo Regional que está mandatado para governar a Madeira. A retificar aquilo que o Governo Regional do PS assinou mal. Não E negociou mal. Não negociou mal, nem assinou Negociou mal. mal, isso não. Não negociou mal, Quem nem é a assinatura que está aqui? Sim, Quem é a assinatura que está aqui? Do seu Presidente do Governo Regional da Madeira e do PSD. Eu não ouvi a sua crítica ao Governo da República por ter exigido este tipo de Não exigiu, estabeleceu metas e diretas e os senhores a escolheram as medidas. Escolheram mal as medidas. Escolheram mal as medidas. Sr. Deputado Jamal Rodrigues, eu percebo a sua dificuldade, mas não pode ter essa duplicidade de discurso. Olha, só vejo aqui duas assinaturas. Discurso em Lisboa, Alberto João Cardoso Gonçalves Jardim, Jean Manuel Ventura Garcês. Para estas são as coisas duas todas, assinaturas que estão aqui. E depois um discurso. Estão as duas assinaturas de que estão aqui. crítica àquilo que diz bem em Lisboa. Não pode ser. Mas o CDS está aberto ao desafio do Dr. Guilherme Silva. As medidas do programa de ajustamento financeiro são os responsáveis. Não empurrem para mais ninguém. Com essa falta de seriedade, o senhor está a pôr em causa... Os Açores precisaram de programa de ajustamento financeiro. O senhor está a pôr em causa. Que o sabe até agora não. O lugar que o CDS conquistou ao PS. A coligação. Está a pôr em causa a coligação. O lugar que conquistou ao PS está a pô-lo em causa por essa falta de seriedade. Está a pôr em causa o povo não é tonto. Não me acuse disso, como sabe. O povo não é tonto. Percebe essas nuances. Eu sempre defendi outras medidas que não estas. Percebe. Os senhores deviam ter cortado nas gorduras da administração pública e do Governo Regional em vez de ir à carne e ao osso dos cidadãos. Não vale a
pena. Não vale a pena o deputado João Manuel Rodrigues ter essa duplicidade de discurso. Não é duplicidade de discurso. As pessoas já perceberam. Meus amigos, convosco no continente, somos vamos... na Madeira ao PSD há 35 anos. Vamos para a questão dos serviços. Vamos... Eu sei que alguns deputados, quando passam a Ponta de São Lourenço, esquecem-se que são madeirenses. Isso também é verdade. Isso também é verdade. O debate está... Eu já constatei isso. Mas isso são águas para o outro moinho. Isso são águas para o outro moinho. Pretende atingir a mim, não batiz com certeza. Não batiz com certeza. O povo sabe qual tem sido o meu papel na Assembleia da República. Encerramento de alguns serviços de proximidade. Tivemos o encerramento das urgências noturnas em 3 centros de saúde. São Vicente, dentro do plano que está anunciado pela Ministra da Justiça, o Tribunal provavelmente vai fechar. Por aí. Bom, nós nesta matéria somos coerentes. Nós fomos contra o encerramento dos serviços de urgências, quer em Santana, Ribeira Brava e Porto Muniz, e protestámos por esse facto junto do Governo Regional, até dinamizando, digamos, um conjunto de assinaturas em que se pedia que o Governo reconsiderasse a sua decisão. Infelizmente, o Governo Regional do PSD não reconsiderou, assim como somos contra o encerramento do Tribunal de São Vicente. Então não vai encerrar. Não era a sua posição. O Governo da República não vai encerrar. O Sr. Deputado, em campanha para a eu defendo a criação de uma grande comarca na Madeira. Não, eu defendo... da República. Calma. Não, eu estava a falar das urgências. As urgências, quem mandou encerrar foi o Governo Regional. Com certeza. E o Governo da República. O Tribunal de São Vicente está previsto no mapa judiciário do Governo da República o seu encerramento, que está em discussão pública. O Sr. Deputado não vai deixar. O Sr. Deputado não vai deixar que isso aconteça. Eu próprio já dirigi-me um requerimento, como sabe, à Secretaria de Ministra da Justiça, a contestar. E contesto porquê? Eu percebo os problemas de rácios, de número de habitantes versus número de processos de cada tribunal. Agora, isto não pode ser visto de forma uniforme para todo o país. O Tribunal de São Vicente é o único a norte na ilha da Madeira. É verdade que tem um número de processos baixos, mas é verdade que também constitui um serviço público que dinamiza a vila de São Vicente, ajuda a dar vida à vila de São Vicente. Depois, qual é a solução do Ministério da Justiça? É passar só o Tribunal de São Vicente, que tem jurisdição sobre o Conselho de São Vicente e também sobre parte do Conselho de Santana, para o Tribunal da Ponta de Sol. Ora, o Tribunal da Ponta de Sol está entupido. É dos tribunais da Madeira, a par do de Santa Cruz, com maior número de pendências. E, portanto, isto não é solução. A solução realmente é manter o Tribunal de São Vicente. Assim como a solução do Governo Regional deveria ser a de manter os serviços de urgência nos 3 concelhos onde fechou. Eu vou perguntar às pessoas, à saída das missas, quem é que governou a Madeira nos últimos 35 anos. E eles não sabem. Quem é que conduziu a Madeira à falência? Quem é que negociou com o Estado este programa de ajustamento financeiro que aumenta a carga fiscal em 25% não é com o Estado, é com o na região? Quem é que corta nas despesas da saúde e na educação? Quem é que não corta nas despesas supérfluas do Governo Regional, das câmaras e dos institutos e empresas públicas? São estas perguntas. Mas o povo cada vez vai percebendo melhor o que é que se está a passar. Mas mais importante do que estar a acusar o PSD é saber que impacto isto vai ter na vida das famílias. O CDS já esteve este fim de semana, já esteve no último fim de semana na rua. E o que é que sentiu em termos de sensibilidade das pessoas? O que nós sentimos é que as pessoas estão claramente preocupadas com o que vem aí. E têm noção daquilo que está a acontecer? Ainda não têm noção do impacto que estas medidas, sobretudo no âmbito fiscal, vão ter com a equiparação do IRS, com a equiparação das taxas de IRC, com o aumento do IVA em cerca de 30%, com o imposto sobre os combustíveis mais 15%. Tem que ter algum cuidado. E alguns cortes também que o Governo Regional vai ter que proceder. As pessoas ainda não viram o impacto que isto pode ter. E o impacto vai ser mais recessão económica, mais desemprego e, portanto, mais pobreza. Mas o importante também é discutir, não é que só acusar apenas o PSD, porque as pessoas sabem quem são os responsáveis. Claro. É saber o que é que os madeirenses... E por isso é que votaram todos... A maioria dos madeirenses, não confiando no Governo Regional do PSD, podem fazer em conjunto para alterar esta situação. E é possível, e os madeirenses já deram provas ao longo da história, de que são um povo capaz de dar a volta às situações. Até porque a governação do PSD está
portanto, limitada a mais 4 anos. Não, e, portanto, pois há eleições, claro. Os senhores já perderam a maioria absoluta dos votos. E o que é importante é dizer às pessoas... Conclua, Zé Manuel, porque eu tenho que ir ao Dr. Jacinto. Você vai voltar a ganhar Que quando a região negociar com a União Europeia o novo quadro comunitário de apoio 2014-2020, que esses fundos cheguem para os setores produtivos da economia. A agricultura, as pescas, o comércio, a indústria. Portanto, no fundo, o programa alternativo que o CDS tem. O programa alternativo que o CDS, que o Centro Internacional de Negócios possa ter um novo regime fiscal mais favorável à atração de investimento e de empresas. Dr. Serral, a Madeira deve respeitar a orientação do Primeiro-Ministro e não ter tolerância de ponto para folguedos, sendo uma região turística? Eu acho que o país vive uma situação tão difícil. A região vive uma situação de grandes sacrifícios em que não faz sentido continuar a manter tolerâncias de ponto, como a terça-feira de Carnaval ou, por exemplo, como a quinta ou sexta-feira de Rally, já não me recordo quando. Eu gosto muito de Rallys e gosto muito de Carnaval. Mas acho que o país está numa situação difícil e acabando por terminar com 2 feriados civis e 2 feriados religiosos, não faz sentido manter tolerâncias de ponto. Até porque esta justificação do turismo não faz sentido. Quem vem à Madeira, naturalmente que os turistas poderão continuar a vir à Madeira. E, portanto, Dr. Jacinto, temos de ser rápido, atingimos o limite. Vai respeitar ou não a tolerância. Despeço-me dos 3 deputados da Madeira na Assembleia da República até terça-feira de Carnaval. Não há tolerância de ponto para nós. Pela minha parte, combino desde já estar aqui na próxima terça-feira com os deputados da Assembleia Legislativa Regional. Até lá, fique bem.